Olá, CEBMED! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, a gente vai resolver os exercícios da tarefa mínima do módulo 5, Noções de Estatística, a partir da página 438, lá da sua apostila número 1. Tudo bem? Vamos juntos? Vamos começar pela leitura atenta do enunciado do exercício número 6. As notas de um candidato em suas provas de um concurso foram 8,4, 9,1, 7,2, 6,8, 8,7 e 7,2. A nota média, a nota mediana e a nota modal desse aluno foram, respectivamente. Veja só o que é importante você notar nesse exercício. O exercício pediu um trio de informações: a nota média, a nota mediana e a nota modal. Como ele pediu essas três informações, a gente tem um caminho talvez um pouco mais rápido para resolver. Basta você escolher das três a mais rápida de se calcular. Entre média, mediana e moda, a mais rápida de calcular sempre é a moda. Então, dessas três, nós vamos começar procurando a moda e vamos eliminando as alternativas que não forem suficientes. Veja só o que eu já anotei aqui. As notas que nós temos aqui na amostra são 8,4, 9,1, 7,2, 6,8, 8,7 e 7,2. Vamos começar pela nota modal? A nota modal é a moda dos valores que aparecem aí. A moda dos valores é aquele que mais aparece. Dos que nós temos aqui, acho que o único que aparece mais de uma vez é o 7,2, ó, que apareceu duas vezes. Como ele é o único que aparece duas vezes, que aparece uma quantidade um pouco maior dos outros, no caso apenas duas vezes, a moda dessa amostra é 7,2. Observa aqui em cima, ó, no exercício, 7,2 das três respostas é a última. 7,2 apareceu tanto na letra A, aqui no final da letra A, e da letra B, tá vendo? Da letra E. Ou seja, as três alternativas do centro a gente já pode descartar. Geralmente isso acontece muito. Repara, a gente vai resolver o exercício pela mediana, porque calcular média para número quebrado vai ser muito chato. A gente vai por exclusão. Então vamos tentar calcular mediana agora. O caso que nós temos que tomar muito cuidado e muita atenção, no caso da mediana, é que a mediana, você bem se lembra, é o termo central do rol. Por isso a gente precisa começar organizando o rol dessa amostra. Organizar o rol dessa amostra é escrever as mesmas notas em ordem crescente ou decrescente. Eu acho mais fácil começar pela ordem crescente. Então eu vou procurar a primeira delas, a menor, que é 6,8. Depois, a próxima vai ser 7,2 duas vezes. 7,2, 7,2. Observe que quando a gente anota o rol, a gente copia, se tiver alguém repetido, copia ele tantas vezes quanto ele tiver anotado ali. Opa, 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 achei. Vamos lá, ó. 7,2, próxima nota é 8,4, depois 8,7 e 9,1. 8,4, 8,7, 9,1. Olha, não precisa nem de fazer conta a mais para você já achar quem é a mediana aqui. A mediana não é o termo central? Olha só a anotação que a gente acabou de fazer. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Se a gente tem 6 termos, quando a gente divide por 2, a conta dá 3 redonda. Então, a mediana vai ser, como é uma quantidade par de termos, a mediana vai ser a média do terceiro e do quarto termo. A média do terceiro mais o quarto termo do rol divididos por 2. Vai dar 7,2 com mais 8,4 dividido por 2. Eu fiz essa conta aqui rapidinho e cheguei em 7,8. 7,8 é a nota mediana dessa amostra. Agora, das alternativas, a única que tem 7,8 e 7,2 no final, 7,8 como mediana e 7,2 como nota modal, né, lá na terceira coluna, é a alternativa A. Por exclusão,
automaticamente a gente conclui que a média, que mesmo não sendo necessário calcular, a média dos três valores deve ser o valor médio, desculpa, o símbolo correto é esse aqui, ó, é um X com uma barrinha em cima. O valor médio deve ser 7,9, vou até anotar aqui, por exclusão. Então, se você quiser, confere a conta. Soma todo mundo e divide por 6. Deve dar 7,9 a resposta. Desculpa esse errinho aqui. Tá bom, galera? Ó, para você ver com mais detalhes, deixa eu pôr aqui em tela cheia enquanto eu vou preparando o exercício número 7. No exercício número 7, nós temos a seguinte situação. Veja lá. Depois de jogar um dado em forma de cubo de faces numeradas de 1 até 6 por 10 vezes consecutivas e anotar o número obtido em cada jogada, construiu-se a seguinte tabela de distribuição de frequências. Só um errinho de digitação aí, galera, ó, no obtido, tá? É o BTI, sinto muito, mas acho que você consegue entender. O número 1 foi obtido com frequência 4. Isso quer dizer que quando jogou o dado, o número 1 apareceu 4 vezes. O número 2 foi obtido uma vez só. Então, só em uma das jogadas que saiu o número 2, em duas jogadas saiu o número 4, em duas jogadas saiu 5 e em uma jogada saiu 6. A média, mediana e moda da distribuição de frequências são, respectivamente, mais uma vez, turma, pediram média, mediana e moda. Vamos fazer por exclusão, partindo das mais simples, que são a moda e a mediana. A média a gente deixa por último. Vamos começar analisando a moda. Também não é difícil aqui, ó. A moda é o termo mais frequente. Na tabela, o número do dado mais frequente, aquele que foi obtido em mais jogadas, o que tem a maior frequência, ó, quem tem mais frequência é o número 1. Então, cuidado para não confundir aqui, ó. O número 1, que é a moda da amostra, e não o número 4. 4 é o número de vezes que ele apareceu. O número mesmo, que é aqui a moda, é o número 1, que apareceu 4 vezes, que foi quem apareceu com a maior frequência aí. Agora vamos na mediana. Vamos pensar primeiro, galera. Quantos... Bom, a mediana é o termo central no rol. Então, para começo de conversa, nós vamos ter que organizar o rol. Para organizar o rol, cuidado, hein? Você vai organizar o rol dos números obtidos. Então, nós vamos copiar os números em ordem crescente, do menor para o maior, repetindo quantas vezes ele apareceu na amostra. Começando pelo número 1, que tem que aparecer com frequência 4. 1, 1, 1, 1, 4 vezes. O número 2 vai aparecer uma vez só. O número 4 vai aparecer duas vezes, 4, 4. O número 5 também, 5, 5. O número 6, uma só. Muito bem. A mediana, então, vai ser o termo central dessa amostra. Só que olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Como a gente tem 10 termos, quando a gente for procurar a mediana, a gente vai querer o cara que estiver no meio. Então, você pega 10 termos, divide por 2, vai dar 5 e não sobra nada. Como é um número par de termos, a hora que a gente faz essa divisão, não sobra nenhum. De fato, ó, se você dividir ao meio a amostra, fica 5 números para um lado, 5 números para o outro e sobra 0 números no meio. Nesse caso aqui, a mediana vai ser o quinto termo mais o sexto termo divididos por 2. Ela vai ser a média dos dois termos centrais da nossa amostra aqui. Os dois termos centrais, você já vê aqui que são 2 e o 4, então a mediana é o quinto termo 2, mais o sexto termo 4, dividido por 2, vai dar 6 por 2, 3. Olha que curioso, o 3 nem estava na jogada, mas acabou sendo a mediana aqui da amostra. Pelas alternativas, vamos ver se já sai? Ó, a mediana é 3, a moda é 1. A mediana é 3 e a moda é 1. Mediana 3, moda 1, tem que aparecer aqui. Só na letra B que apareceu, ó. Só aqui na letra B que apareceu. Tô tentando usar uma marca-texto aqui, mas tá difícil. Acho que agora vai. Olha lá. Ah, agora foi, olha lá. O 3 e 1 apareceram aqui só. Então, provavelmente a média vai ser 3. Eu não vou nem calcular. Já vou deixar anotado aqui que a média, o valor médio é 3. Então, em média, como se tivesse saído 3 em todas as jogadas para se manter o mesmo total. Resposta certa, alternativa da letra B.
O exercício número 8 diz assim: para as pessoas que não gostam de correr grandes riscos no mercado financeiro, a aplicação em caderneta de poupança é indicada, pois conforme a tabela do período de 2005 até 2011, a rentabilidade apresentada apresentou pequena variação. A tabela é esta aqui, ó, a rentabilidade da poupança. Com base nos dados da tabela, a mediana dos percentuais de rentabilidade, que é o que você vê aqui, ó, percentual de rentabilidade, né? Percentual de rentabilidade, no período observado é igual a. Pessoal, dessa vez ele pediu apenas a mediana. Como ele pediu apenas a mediana, a gente só precisa de achar o termo central, não se esqueça, do rol. Então a gente vai começar a resolução desse exercício. Para a gente procurar a mediana, a gente começa procurando quem é o rol. Agora, o rol é o conjunto de dados que estamos interessados, são organizados em ordem crescente ou decrescente, do menor para o maior ou o contrário, né? Vamos lá, o menor dos valores aqui da amostra é 4,9. Depois vem 6,2, 6,4, 6,2, 6,4. Depois vai vir 6,8, 6,8. Depois vem o 7 duas vezes e o 7,2. 7,0, 7,0, 7,2. Muito bem, quem vai ser a mediana aqui? Vamos lá. O rol tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Opa! Como o rol tem 7 termos, na hora de procurar a mediana, a gente está procurando o termo central. 7 termos dividido por 2 vão dar 3 termos para cada lado e vai sobrar um termo central no meio. Então, nesse caso, a mediana dessa amostra vai ser simplesmente o quarto termo do rol. Agora, o quarto termo do rol pode contar da frente para trás 1, 2, 3, 4, é esse aqui. De trás para frente, 1, 2, 3, 4 é ele também. Isso significa que a mediana dessa amostra é 6,8. Como acusa a resposta da letra D de dado, 6,8. No exercício número 9, a gente tem um Fulvestinho aqui de 2014. Confira comigo, ó. Cada uma das 5 listas dadas é uma relação de notas obtidas por 6 alunos de uma turma numa certa prova. Assinale a única lista na qual a média das notas é maior que a mediana. Gente, esse daqui é o tipo de exercício que você basta saber como você calcula a média e a mediana em cada uma das alternativas, é aquilo que a gente vai ter que ficar usando a cabeça, especificamente essa parte aqui. Nós vamos ter que pegar uma por uma das alternativas e, ó, testar, né? Calculando a média e a mediana. Aquelas na qual a média for maior que a mediana, a gente já termina. Geralmente essas de teste não tem jeito, teria que testar todas aqui. Mas geralmente quando é exercício de teste, a gente pode testar, geralmente assim, costuma ser lá do meio para baixo. Para a gente ganhar tempo, vamos fazer de baixo para cima, porque geralmente essas de teste costumam ser respostas mais lá no final, que é para as pessoas perderem tempo testando um monte para descobrir que é a última ou penúltima que acerta. Vou fazer algumas aqui com você e depois eu vou deixar para você tentar fazer as demais, para você verificar qual que é a alternativa certa. Olha só. Vamos começar aqui então na letra E. Na letra E, a gente tem, aqui eu estou enxergando, são 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mediana é a média dos termos centrais, uma vez que há uma quantidade par de termos, então não tem um cara lá, tem 2 caras lá no meio. Então a gente soma os dois e divide por 2. A mediana vai ser 10 mais 10, 20, dividido por 2 é 10. Por outro lado, nessa amostra, a média aqui, o valor médio vai ser 5 duas vezes, com mais 10, 4 vezes, soma tudo e divide por 2 mais 4, que é 6. Então, a gente vai ficar com 10 mais 40, 10 mais 40, 50, dividido por 6. Vai dar 50 dividido por 6, nas minhas humildes contas, deu 8,333 aproximadamente.
Então, repara que aqui ele quer que a média seja, como ele falou aqui, ó, a média tem que ser maior que a mediana. Então, aqui a média tem que ser maior do que a mediana. Nesse caso, a mediana que é maior que a média. Então, essa daqui, descartada. Não serve. Vamos ver, então, descartada. Vou até arriscar aqui, ó. Vamos ver a alternativa da letra D, ó. Na letra D, a mediana, de novo, como tem 6 termos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai procurar alguém no meio, eles já estão formando o rol em ordem crescente. No meio não tem ninguém, então você tem que fazer a média de quem tiver lá. A mediana vai ser 5 mais 7, 12, dividido por 2, 6. É isso? 5 mais 7, 12 por 2 dá 6. É isso aí. Agora, o valor médio aqui vai ser o 5 3 vezes, mais o 7 duas vezes, mais o 9 uma vez só. Soma tudo e divide por 6. Essa conta, segundo os meus humildes cálculos, vai dar 38 dividido por 6, que deve dar cerca de 6,3. Repara que aqui na letra D, ó, aconteceu o que o exercício queria. O exercício queria que a média fosse maior que a mediana. Essa daqui é a alternativa certa. As demais eu vou deixar para você fazer o teste e verificar que realmente em cada uma das outras não vai, a média não vai ser maior que a mediana. Essa daqui deu certo. Ok, letra D. Lembra que eu falei nesse tipo de exercício, quando é para testar, geralmente as respostas estão lá no final? Então, vamos preparar então para resolver o exercício número 10. No exercício número 10, a gente tem o seguinte: uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um certo mês, né? Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas, as medidas ocorridas nesse período do quadro. Então, aqui no quadro você tem o dia do mês e a temperatura de cada dia. Lá embaixo a gente tem, vamos lá, em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, turma, média, mediana e moda nessa ordem da temperatura. Ih, vai dar um trabalho, não vai não? É muito número, olha só, eu anotei já aqui, deu bastante, hein? Vamos começar pelo mais simples, né, gente? É sempre mais fácil a gente começar pela moda. Então acompanha aí comigo, ó. A moda é desses números aqui o que mais aparece. Eu já dei uma olhada agora há pouco e fui testando, ó. Para mim, quem mais aparece é o 13,5, que apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. A moda da amostra é 13,5. Como a moda é 13,5 e ele pergunta nessa ordem média, moda e mediana, não, média, mediana e moda, moda é a última. Ela só pode ser, portanto, a letra A ou a letra B. Necessariamente a letra A ou a letra B. Todas as outras a gente já pode descartar. Agora, repara que a média já vai sair pronta. A média, pelas alternativas que sobraram, necessariamente vai acabar sendo 17 graus Celsius. Só vai faltar a mediana aqui no meio para a gente fechar a alternativa. Para a gente calcular a mediana, não se esqueça, primeiro a gente tem que organizar o rol. Só que o rol aqui vai ser muito grande, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mas parece que eu tinha contado agora há pouco, parece que tinha dado 16. Bom, está dando 15 termos. Está dando 15 termos, fica tudo mais fácil, né, gente? Porque afinal, como ele tem uma quantidade ímpar de termos, para achar a mediana, a gente pega essa quantidade de termos, divide por 2. Vai dar 7 para um lado, 7 para o outro e vai sobrar 1. O que indica que a mediana dessa amostra vai ser o oitavo termo do rol. Não se esqueça disso, do rol. Isso aqui que a gente tem não é o rol. Aí a gente vai ter meio que se arriscar aqui, ó. Ou a gente pode copiar tudo de novo até chegar lá no oitavo termo, ó.
13,5, depois 13. 13,5 é o menor, né? É. 13,5, 13,5, 13,5. Tá. Depois a gente vai para o próximo, que acho que é o 13,5 aqui, galera. Ó, copiei errado. Depois a gente vai para o, acho que 14, né? 14. Depois do 14, a gente vai para o 15,5. Já chegamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 2, ó. 15,5 já foi. Esses daqui são todos grandes. Vai vir agora o 16. E depois do 16... acho que viriam esses dois 18 aqui, né? Eu não completei o rol todo, mas ó, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é o oitavo termo do rol. Então, necessariamente, ele acaba sendo a mediana. E por isso a alternativa correta acaba sendo a letra B. Essa daqui acaba sendo descartada porque a mediana aqui deu 17, que não vem ao caso nesse exercício. Tá bem? Um outro artifício que você podia usar para não ter que copiar um após o outro é você ir anotando. Ó, esse daqui é o primeiro do rol, esse aqui é o segundo do rol, o terceiro do rol, o quarto do rol. Depois o quinto termo é esse, depois desse vem esse, depois desse vem esse, o sétimo termo. E o oitavo termo pode ser tanto esse 18 quanto esse, né? Tanto faz, ó. Esse aqui é o oitavo termo, então a mediana é 18. Seria 17 se a gente fizesse a média desses dois aqui, mas como ela tem só 15 termos, dividido por 2 é 7 mais 1, oitavo termo, como você vê aí. Vamos então para o próximo agora. No exercício número 11, a gente tem aqui a seguinte situação, ó. Isso aqui deu problema para muita gente, hein? Um açougueiro atendeu nos 4 primeiros dias de uma semana, respectivamente, 20, 17 e 16 e 19 pessoas. Considerando os atendimentos realizados na sexta e no sábado, a média do número de pessoas atendidas ao longo de todos os dias da semana foi de 21 pessoas. Se a moda referente às quantidades das pessoas atendidas diariamente é maior que 20, se a moda é um número maior do que 20, logo a quantidade de pessoas atendidas num único dia é igual a... Vamos lá, vamos pensar um pouquinho, gente. Ó, a gente tem algumas informações aqui. Primeiro, quando ele fala dos atendimentos em uma semana, repara que ele mesmo não cita o domingo. Então, a gente vai supor que esse açougue não atende no domingo. A gente vai descartar o sétimo dia da semana, a gente vai trabalhar só com 6. Isso é importantíssimo. A partir disso, veja só. A gente já sabe que na segunda tiveram em média 20 pessoas, tiveram 20 pessoas, 20 atendimentos, na terça 17, na quinta essa, na sexta essa, na quarta essa, na quinta essa, sexta e sábado eu não sei. Mas o exercício diz que se a gente considerar esses dois, a média de atendidos foi 21. Isso quer dizer que eu não sei esse x, nem sei esse y. Mas se eu considerar o x e o y junto com o 20, com o 17, com o 16 e com o 19, a média de todos esses números tem que dar 21 pessoas. Mas pensa comigo, se a média é 21, a média aqui tem que manter o total de pessoas, é a média aritmética simples. Somando os valores de todos os dias, incluindo sexta e sábado que eu não sei, e dividindo por 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, a conta tem que dar 21. Agora vamos lá. 20 com 17 com 16 com 19, está dando 72 mais x mais y é igual a 6 vezes 21, 126. Então, x mais y vai ser 126 menos 72, 54. Então, eu não sei quais valores foram na sexta e no sábado, mas eu sei certamente são 54. Por exemplo, podia ser aqui 14 e aqui 44, né? Aí a soma daria 54. Podia ser 20 e 34,
podia ser 26 e 18. É isso? 26 e 18? Não, acho que é 26 e 28, né? Porque a soma acho que dá 54 também, se eu não tiver muito enganado aqui, mas acho que estou certo. E assim por diante. O exercício disse uma informação extra, que é essa informação aqui. A moda é um número maior do que 20. Você lembra que moda tem que ser o termo mais frequente? Ele quer dizer, então, que o termo mais frequente nessa amostra tem que ser um número maior que 20. Por exemplo, será que pode acontecer de ser 14 e 24? 14 e 44? Se esses valores fossem 14 e 44, não teria moda, porque todo mundo apareceria uma vez só. A amostra seria amodal. 20 e 34 também não. 26 e 28 também não. Só tem um jeito da moda ser maior que 20. A moda é o que tem que aparecer mais. Nenhum desses é maior que 20. Necessariamente, esses dois têm que ser maior que 20. Mas para que a moda seja maior que 20, esses dois caras têm que ser um número igual para que esse número venha a ser a moda dessa amostra. Mas você lembra que aqui, isso implica então que x tem que ser igual a y. Mas você lembra que x mais y dá 54? Como x mais y é 54, e a gente acabou de dizer que o x é igual ao y, a gente vai ter que esses dois valores têm que dar juntos 54, então cada um deles, tanto o y quanto o x, tem que ser metade de 54, que é 27. Ou seja, a maior quantidade de pessoas atendidas num único dia foi mesmo 27, que foi o número de pessoas atendidas, tanto na sexta quanto no sábado. Considerando a relação de números 1, 9, 8, 5, 3, 2, 5, 10, 7, 10, assinale o que for correto. Primeira afirmação, a mediana é um número par, depois alguns outros aí. Gente, vamos analisar essa afirmação, esse exercício, esse conjunto de dados, primeiro organizando os números. Anote comigo. Esses daqui são os dados que a amostra nos deu. Vamos lá, ó. Primeira coisa, a primeira afirmação fala que a mediana é um número par. Para a gente verificar primeiro, vamos organizar primeiro o rol, para a gente poder calcular a mediana. O rol tem que aparecer todo mundo em ordem crescente, ó. 1, 2, depois é 3, depois é 5, 5, depois vai ser 7, 8, depois o 9 e 10 e 10. Muito bem, então a primeira informação foi: a mediana é um número par. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Como o rol tem 10 termos, a hora que a gente divide por 2, a gente vai ter dois grupos com 5 e nada no meio. Isso significa que a mediana vai ser a média do quinto com o sexto termo do rol. No rol 1, 2, 3, 4, 5 é 5. O sexto é 7, então vai dar 5 mais 7 dá 12, dividido por 2, 6. Portanto, a afirmação 1 é verdadeira. Pode assinar ela aí, pode circular a número 1. De fato, ó, quando você divide ao meio, é 5 para um lado, 5 para o outro, então a mediana é feita usando esses dois valores centrais. Tá bom. A segunda afirmação. 40% dos números estão abaixo da média. Vamos calcular a média, então, para a gente poder dizer se isso é verdadeiro ou falso? A média vai ser a soma desses valores: 1 mais 2 mais 3 mais 5 mais 5 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 mais 10. Tudo isso dividido por 10 termos, que é o total de termos aqui da amostra. Então, essa conta vai dar 60, que dividido por 10 vai chegar em 6. Então, essa daqui é a média dos valores. O exercício disse que 40% deles estão abaixo da média. Então, abaixo da média, ou seja, menores que 6, a gente tem
O 1, o 2, o 3, o 5 e o 5, né? São 5 números entre os 10 que são total. 5 dividido por 10 vai dar meio. Meio em porcentagem é 50%. Não era difícil ver que metade deles está abaixo de 6, né? Já que 6 é a própria mediana. Então, essa afirmação 02 é falsa. Afirmação 3. A relação tem duas modas. Isso é verdadeiro ou falso? Na afirmação 4. Tem duas modas. Isso é verdadeiro ou falso? Vamos lá. Vou olhar para o rol que já está mais organizadinho aqui, ó. Quem mais aparece aqui é o 5, que apareceu duas vezes, e o 10 também, que também por acaso apareceu duas vezes. Então, realmente, essa amostra é bimodal. Isso significa que ela tem duas modas, o 5 e o 10. Portanto, o 4 é verdadeiro. Depois, a média pertence ao intervalo 4 e 7. Bom, a média é 6, né? 6 realmente é um elemento que está no intervalo de 4 até 7. Portanto, a afirmação 8 também é verdadeira. Como é o exercício de somatório, esse você não soma, mas os outros você vai somar. A soma das respostas vai dar 8 com 4, 12, com mais 1, 13. Que é a resposta que você teria que oferecer lá no gabarito, lá na sua resposta. Para terminarmos, vamos fazer o exercício número 13. Olha só, considere as seguintes medidas descritivas das notas finais dos alunos de 3 turmas. Turma A, alunos, média, desvio. B, opa, olha quem que apareceu aqui, finalmente, estava demorando. Com base nesses dados, considere as afirmações. Vamos lá. Apesar das médias serem iguais nas 3 turmas, as notas dos alunos da turma B foram as que se apresentaram mais heterogêneas. Veja só na tabela que nós temos aí, ó. Aqui, a classe C tem um aluno a menos que as outras, mas a média delas é sempre a mesma, ó. Todas aqui têm média 6. Isso significa que todas elas, o total de pontos está dando mesmo em todas as provas. Entretanto, olha os desvios. Você percebe que na sala B é aquela que aparece, opa, a sala B é a que aparece o maior desvio. Isso significa que, apesar de todas terem a mesma nota, na sala B deve ser aquela sala que tem alunos que tiraram notas muito boas, outras notas muito ruins. Por isso que o desvio, a média acabou dando 6 também, mas o desvio deu grande, então elas devem estar mais esparramadas as notas deles ali em relação à média 6. Portanto, essa primeira afirmação é verdade. Realmente, as que foram as que apresentaram mais heterogêneas, uma vez que o desvio padrão, nesse caso, é maior na sala B do que nas outras. Quanto maior o desvio, maior a irregularidade, maior a dispersão, mais diferentes os valores são em relação à média. Mais diferentes assim, mais distantes, né? Mais longe, vamos dizer assim. Tá, segunda afirmação. As 3 turmas tiveram a mesma média, mas com variação diferente. Verdade, acabamos de mencionar. A média é igual, mas a variação delas é diferente, porque quem mede essa variação é a variância e o desvio padrão, como você está vendo aí. Se eles têm desvio padrões diferentes, desvio padrão é a raiz da variância, a variância aí também são diferentes. A 2 está certo também. Terceira, as notas da turma A se apresentaram mais dispersas em torno da média. A turma A é a que tem o menor desvio padrão. Então, a rigor, na turma A, foi a turma que as notas apareceram mais próximas ali do 6. Não deve ter tido nem tantas notas muito altas, nem outras tantas muito baixas. Todas mais ou menos ali próximas da média. Portanto, a afirmação 3 é a única que está errada em relação a todas aqui oferecidas. Por isso, a alternativa certa do exercício é a letra D, que diz que apenas as afirmações 1 e 2 são verdadeiras. Ok? Gente, espero que nesses exercícios você tenha sentido como que essa matéria mais cai no vestibular. Você viu que vai ter questões aqui, tem mais questões nesses estilos
lá na série Enem, mas você viu que isso daqui cai tanto no Enem, que tem questão do Enem que nem está na série do Enem aqui, senão eu ia encher a da Enem e ia deixar poucas aqui na tarefa mínima. Então esse assunto, um dos que mais cai no Enem, não deixe de estudar, você já teve aí uma ideia da pegada, essa parte de medidas de dispersão, de variância, desvio, é só a ideia principal que você precisa saber na maioria das vezes, mas nos exercícios avançados você vai ter outros que vão precisar de fazer essa conta na mão, tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção, espero que tenha te ajudado em algum exercício que você tenha ficado em dúvida. Até a próxima. Tchau!